Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Reunimos, Senhor, em vosso santo nome, pois que nos ensinastes. Onde houverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu também aí estarei. Sabemos que estais conosco. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos convosco, a levar as bênçãos com a qual nos agraciastes, para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, encarnados ou desencarnados. Em vosso santo nome, damos início às tarefas desta noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Para nós, a princípio, nos parece uma contradição. Bem-aventurar, ou seja, felicitar quem está em aflição e sofrimento. Quer perguntar assim, quem quer ser bem-aventurado, quem quer ser feliz nas aflições? Nós vamos falar que não, né? Não queremos, não. Aqui nós temos que sempre pensar em Jesus falando para nós quanto espíritos imortais. A bem-aventurança aos aflitos, porque aqueles de nós que não estamos em aflição, estamos causando aflição nos outros. Então, bem-aventurado aqueles que não estão afligindo seus irmãos, porque quando nos encontramos nas tribulações, nas dificuldades, somos nós naquele momento de convalescência depois da doença. Então, para ficarmos sãos, precisamos passar pela convalescência. Então, bem-aventurados os que estão na convalescência, os que estão gradativamente em processo de cura. Então, é essa bem-aventurança, porque o que é uma encarnação para a vida imortal do Espírito? É muito pouco. Então, se nós passarmos pelas dificuldades do nosso dia a dia, com resignação, com fé, com esperança, estamos nos preparando para receber essa bem-aventurança no plano espiritual. Então, é dessa bem-aventurança que Jesus está falando. Porque dificuldades todos nós passamos, a começar da nossa própria família. Nós temos duas opções na nossa família: ou nós estamos passando alguma dificuldade com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com o irmão, ou nós somos a dificuldade. É só perguntar para os outros. Se nós não estamos tendo alguma dificuldade, é porque nós somos a dificuldade. Então, se você pergunta para alguém que tem problema numa casa, para ele não, para ele está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo numa boa, porque ele, a preocupação é ele. Então os outros é que se perturbam com ele. Então, quando Jesus está falando dessa bem-aventurança, é nesse sentido. Então, o ensino de Jesus, sempre lembrarmos da parte moral e da parte de espíritos imortais. Nós fizemos as lições iniciais da justiça das aflições, né? Porque Deus é justo. Então é claro que as aflições não são uma punição de Deus a nós. Toda a aflição que temos na vida decorre de uma imperfeição moral. Aquele que não tem imperfeição moral não tem aflição. Então, se nós somos aflitos, significa que nós somos imperfeitos, moralmente imperfeitos. Toda imperfeição moral. Por exemplo, o invejoso, como o irmão João aqui falou, você estava invejando seu vizinho ou não? Estava invejando o vizinho. Estava invejando o vizinho, porque o vizinho comprou um carro novo, estava no maior sofrimento. Xingava o coitado do seu carro velho, né? Xingava o coitado do carro velho, invejando o vizinho. O ciumento é uma aflição que decorre do desejo de posse do outro. Então essa imperfeição cria um sofrimento.
Então, todas as nossas imperfeições vão gerar algum tipo de sofrimento, algum tipo de aflição. Então, nós vimos causas atuais das aflições, que são a maioria das nossas aflições decorrem de atos nossos da própria encarnação. Causas anteriores são aquelas que, mesmo eu procurando ser previdente, eu procurando não exagerar, mesmo assim determinadas dificuldades aparecem no meu caminho. Esquecimento do passado. Eu costumo falar assim, porque o nosso passado ele é todo delituoso. Essa é a melhor encarnação que nós estamos tendo. A melhor. Se essa é a melhor, vocês imaginam as outras, né? Então, o esquecimento do passado, que às vezes nas nossas reuniões mediúnicas, vem irmãos nossos nos cobrar e vão falando de coisas que nós fizemos no passado. Eu levanto o dedinho no direito que Deus me deu, e eu não quero saber. Não quero saber do passado, quero saber o que eu vou construir a partir de hoje. Porque qual que é o problema da lembrança do passado? Às vezes nós fizemos tantos erros que vamos sentir tão envergonhados, um remorso, uma culpa tão grande, que vamos ficar imobilizados. Não é esse o objetivo. Nós não devemos fazer consciência de culpa. Se Paulo de Tarso tivesse feito uma consciência de culpa, porque iniciou a perseguição aos cristãos, ele não teria feito nada. Ficaria chorando no meio do caminho tudo que fez de errado. Não. Pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, construiu um final diferente para a sua vida. Então, o esquecimento do passado é uma bênção, gente. Não fica querendo saber, não. Isso é uma bênção. Motivos de resignação. É esse dos ensinamentos de Jesus. Se passarmos pelas tribulações com resignação e com fé, receberemos a bem-aventurança. Suicídio e loucura. Nós comentamos o grande cataclisma que se esperava do ponto de vista físico, um grande terremoto, um grande vulcão que viesse destruir, desencarnar várias pessoas. Não é esse fenômeno que é o do fim do mundo. O fim do mundo é o fim dos tempos do orgulho, do egoísmo e do materialismo. Isso vai acabar. Então, a grande tormenta que nós estamos vendo hoje são os transtornos mentais. Perguntem nos seus locais de trabalho, de estudo, quantos utilizam antidepressivos, quantos utilizam ansiolíticos, quantos utilizando medicamentos para distúrbios psiquiátricos mais graves. E quem aqui já não conhece alguma família que o suicídio levou uma vida? Quando eu me recordo, já tem bastante tempo, tá, irmão João? Meu tempo de adolescência, eu não me lembro de nenhum dos colegas próximos, dos amigos próximos, que falasse em suicídio. Nenhum. Há cerca de mais ou menos 3 para 4 semanas, atendi uma garota, 13 anos, que não vê motivo para viver e que pensa em suicídio. 13 anos. Vocês acham que isso é um fenômeno de Brasil? Não é um fenômeno de Brasil. As maiores taxas estão nos países mais desenvolvidos. Então, a palavra de Jesus é para nós passarmos este momento difícil. Por isso a necessidade de darmos mãos uns aos outros em torno do Evangelho de Jesus, que Ele é o Consolador que veio para todos nós. E vamos agora, porque esse capítulo é o capítulo mais longo do Evangelho, é o que tem o maior número de mensagens, e aí a gente vai fazer uma passagenzinha aqui, usando toda a sabedoria e experiência do irmão João. O primeiro tópico da instrução dos Espíritos: bem sofrer e mal sofrer. Irmão João. A gente observa que todas as vezes que nós tiramos um proveito para o sofrimento, crescendo espiritualmente, é muito importante. Vamos exemplificar alguns de longe. Um Chico Xavier passou um momento de aflição e dificuldades, e quanto mais ele amava, menos a aflição o perturbava. Nós temos um Gandhi, nós temos um Francisco de Assis, e próximo nós temos a nossa irmã Josefa, que tinha problemas demais, vinha para casa, às vezes passando muito mal, de repente os mentores espirituais a aliviavam, e ela fazia o trabalho dela. Então, todas as vezes que nós entendemos bem e buscamos o sentimento do amor para aliviar as aflições, realmente nós conseguimos. No livro Agora é o Tempo, tem uma pequena história
chama diversidade, que das grades da cela de uma prisão, 3 detentos contemplavam a manhã. Então estavam todos 3 dentro da cadeia. O primeiro perguntou ao segundo: o que te prende a atenção lá fora? O interpelado respondeu: observa a muralha que nos cerca e pensa em fugir. Em seguida, ele formulou a contra-pergunta: o que enxergas? E a resposta veio pronta, o segundo: acompanha os guardas que nos vigiam, imagino como eliminá-los. Aí foi para o terceiro, aí perguntou o terceiro: e que anota além dessas grades? Aí o terceiro respondeu: veja a imensidão do céu, admira a beleza das flores e pense em Deus, que um dia nos doará os meios precisos para a recuperação da liberdade. Então nós vemos que todos 3 estavam em aflição e um só que tirou proveito daquela aflição. Nós observamos o apóstolo Paulo, durante o período de prisão, como que ele utilizava o evangelho para evangelizar os carcereiros e para seu crescimento espiritual. Então toda vez que nós conseguimos aproveitar o sofrimento como crescimento espiritual, aí nós temos a situação bem mais equilibrada e melhor na nossa caminhada. O bem sofrer e o mal sofrer. Ou seja, sofrer, todos sofrem. Todos nós sofremos. A diferença, a grande diferença, é que às vezes nós achamos o seguinte: quem aqui gostaria de ser rico, bonito, inteligente, saudável, jovem? Todos nós queremos. Só que isso é dado simplesmente para satisfação dos nossos desejos, das nossas vaidades, ou tem uma função? Tem uma função, são talentos. Aquele que recebeu 5, 10 talentos, precisa multiplicar os 5 e os 10 talentos. Muito maior responsabilidade. Então, se recebemos só 1, nós vamos multiplicar o 1. Então, nós vamos pensando nisso. Não vamos pedir coisas demais, porque nós vamos ter que dar o resultado desse muito que recebemos. Porque senão nós vamos sair dessa abundância de talentos para uma escassez total de talentos. Aí vamos sem nada. Sem saúde, sem família, sem riqueza, sem beleza, sem inteligência. Então, o bem e o mal sofrer está muito bem explicitado aqui, ó. Aquilo ali é mal sofrer. Isso aqui é bem sofrer. Então, o sofrimento com resignação, com fé, com esperança, nos submetermos à vontade do Pai, é bem sofrer. E o mal sofrer é tudo aquilo que me acontece, que eu me revolto contra a vontade de Deus, que eu me torno agressivo por causa de estar contrariado e vou procurar infelicitar a vida dos outros. Isso é o mal sofrer. E isso depende de nós. Por isso é que às vezes alguns que não têm aparentemente nada material, passa para o outro lado de uma condição muito boa. E aquele que tem parecendo, nós ficamos como o irmão João falou, invejando os ricos, os venturosos da terra, que às vezes passa para o outro lado como indigentes espirituais. Então, o bem e o mal sofrer. O mal e o remédio, irmão João. Bom, o remédio, ele diz aqui no Evangelho, que quando a pessoa está atacada por obsessões cruéis, o único remédio eficiente para esse processo é a fé. Emmanuel, ele aborda novamente o que é a fé. Ele fala que a fé, no sofrimento, aceitação, no trabalho, alegria, no progresso, proveito, na dificuldade, paciência, na tribulação, esperança, na caridade, silêncio, na ofensa, perdão, no relacionamento, gentileza, na enfermidade, calma, na crise, coragem, no tumulto, serenidade, na provação, ânimo forte, na abastança, prudência, na carência, otimismo, na profissão, honestidade, na afeição, equilíbrio, e no lar, mais amor. Se nós estivermos realmente vivenciando a fé segundo esse ensinamento espiritual, aí nós estamos no caminho certo.
e as obsessões, de certa forma, vão nos prejudicar. A gente observa o seguinte, que toda vez que nós nos afastamos do Evangelho, nós temos aflições e temos problemas. Quando nós nos aproximamos do Evangelho, nós nos equilibramos e temos um momento de paz. Rapidão ainda, né? Rápido. Certa feita, alguém procurou o mentor da casa e um senhor em problema de câncer, em fase avançada, e a filha, as duas filhas e a esposa em estado desesperador. Aí pediram ao mentor que o orientasse. Então foi dado a essa pessoa o Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa abriu e caiu a ingratidão dos filhos, os laços de família. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, que foi o capítulo. A pessoa pegou e o mentor a recomendou, leia e preste atenção. Então a gente vê que sempre que nós estamos aflitos, sempre nós temos problema, é que nós realmente trazemos dentro de nós algum equilíbrio, alguma mágoa, que atrapalha todo o envolvimento espiritual da família. O terceiro tópico é a felicidade não é deste mundo. Alguém aqui já falou assim? A felicidade não foi feita para mim. Alguém já falou isso assim ou já pensou? Porque isso é comum a todos nós. Mas por que a felicidade não é deste mundo? Porque onde tem muito orgulho, muito egoísmo e muito materialismo, está distante da felicidade. Então, se nós queremos um mundo melhor, temos que participar da construção deste novo mundo, a partir de nós, conforme nos exemplificou Jesus. Então, um dia habitaremos um mundo mais feliz. Quarto tópico: perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Irmão João. Normalmente, às vezes, não entendemos muito bem a decisão da espiritualidade. Então, existe um livro espírita que conta que, certa feita, um senhor, ele era espírita, e conduzia várias reuniões na instituição espírita. E a filha dele caiu em enfermidade muito grave, estava quase desencarnando. E ele começou a fazer prece, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes a intervenção que poderia ser feita para que a filha dele não desencarnasse. E o doutor Bezerra, ele apresentou, deu a mensagem e disse o seguinte, que por várias vezes essa moça tinha suicidado. E a desencarnação prematura que provavelmente, em decorrência de uma pessoa que iria ser vizinho deles, que era tido envolvimento em vidas passadas, ele ia novamente, era um senhor casado, então ele ia envolver com ele e ia suicidar novamente. Mas ele pegou e disse, mas pelo amor de Deus, não pode dilatar um pouco mais a permanência dela aqui na Terra, eu serei responsável e ela não irá suicidar. Aí o Dr. Bezerra consultou os espíritos superiores, então foi dilatada a permanência dela no corpo físico. Aconteceu que o pai, de uma certa forma, não deu conta de evitar que ela suicidasse. O que aconteceu foi o seguinte, ela acabou novamente suicidando e perdendo a vida, passando por lá de lá em situação mais ou menos difícil. Então, nós temos que ver bem o que a espiritualidade está fazendo para nós. Porque se nós não entendermos bem a nível espiritual, nós entramos em desespero, nós acusamos a Deus e perdemos a nossa fé. O item 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Nós costumamos, se não falar, pelo menos pensar quando se trata de um criminoso que consegue escapar de uma situação difícil, que é difícil até entender como é que ele escapou. Às vezes falando assim, o trem é tão ruim que nem morrer não morre. E o contrário, quando acontece de uma pessoa muito boa, que às vezes, ainda jovem, desencarna. Mas na visão espiritual, a encarnação no mundo de provas e expiações, no mundo de aflições, é para quem precisa passar pelas provações e pelas aflições. Se ele é muito bom, não é justo que ele fique aqui no mundo de sofrimentos, que ele possa ir para o mundo onde é a vibração igual a dele. Então, aí não é uma injustiça. Certa vez o Divaldo contou que ele foi visitar um amigo. Esse amigo tinha sido vitimado por um infarto agudo do miocárdio. E, conversando, o Divaldo falou, a gente podia fazer aqui a oração e fazer um
uma lição do Evangelho. Ele concordou, o Divaldo entregou o Evangelho para ele, ele fez a prece, abriu a lição e entregou o Divaldo para que o Divaldo lesse. Aí o Divaldo viu a lição e passou para outra página. Aí ele põe a mão na frente e fala, faz a lição que saiu. Divaldo, então tá, se fosse um homem de bem teria morrido, mas como não era um homem de bem, teve um infarto e sobreviveu. Então a desencarnação para uma pessoa de bem, na verdade, é poder usufruir daquilo que ele plantou. Então, se nós queremos uma felicidade, agora é a hora de semear. Que a natureza me ensina isso. Você conhece alguém que colhe onde não plantou? Onde não semeou? Não tem. Primeiro a semeadura, depois o cuidado, para depois a colheita. Então, querer receber sem fazer nada, por exemplo, tem algum patrão que você chega lá, primeiro dia, está aqui o seu salário. Dá o seu salário. Não, você trabalha o mês inteiro para depois receber o seu salário. Ou é diferente? Alguém aqui já recebeu antecipadamente antes de fazer nada? Não é assim. Então não é empresário. Se fizer isso, não é empresário. Assim, às vezes a gente consegue dos pais, né? Costuma dar um trocadinho aqui para poder nos ajudar, para nos incentivar, mas na prática não é. A lição número 6, os tormentos voluntários. De tantas coisas que nós podemos nos poupar se nós realmente não tivermos inveja das pessoas, né? Por exemplo, o camarada às vezes não é médico, é ser um falso médico. A gente vê muitas vezes a polícia prendendo o pessoal. O falso rico, o camarada adquire riqueza de forma irregular, vai para a cadeia. E outras coisas a mais que nós vemos direto aí. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel diz o seguinte sobre os tormentos voluntários: é por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismo de insânia, flagelação nos quais se desempenham além do campo material, e ao desencarnar entra em situação realmente de sufoco no mundo espiritual, tendo depois de reparar o que eles fizeram aqui na Terra. Então, às vezes, nós buscamos uma forma fácil de enriquecer, de ganhar dinheiro. Desencarnamos e muitas vezes nós nos comprometemos perante a justiça humana e perante a justiça divina. E dessa forma, reencarnamos novamente em situação tão ruim, às vezes na miséria, na mendicância, né? Que se nós tivéssemos levado a vida com equilíbrio, não almejando o que nós não podemos colocar para dentro de nós, buscando caminhos errados e negociatas desonestas, realmente nós estaríamos em situação mais equilibrada e melhor. O item 7, a verdadeira desgraça. Nós costumamos achar que desgraça é tudo aquilo que não atende os nossos desejos e as nossas vontades. Perguntaria a qualquer pai, a qualquer mãe, se o filho não quisesse ir à escola, porque é muito ruim, é difícil, a professora é chato, o coleguinha perturba, coloca 1000 dificuldades para não ir à escola. Nós vamos deixar ele não ir à escola? Ele vai falar assim, mas a escola é uma desgraça. Compete aos pais que já viveram mais, que têm mais compreensão da vida, entender que quando criança, pensa-se como criança, fala-se como criança e age como criança. Então, as dificuldades que se nos aparecem, que os bons espíritos estão sempre prontos a nos ajudar a transpô-las, que normalmente nós tentamos fazer nas orações, que nos livre de qualquer dificuldade. É como pedir a criança: ô meu pai, minha mãe, vocês não me amam? Me livra dessa dificuldade. O que vocês acham? Vai livrar? Viu, Sibeli? Vamos deixá-los ficar sem aula? Não podemos fazer isso. Então, o que parece, do ponto de vista de encarnado, uma desgraça, do ponto de vista imortal, é um aprendizado. Se nós soubermos
tirar a lição, esse aprendizado vai nos fazer crescer. Ou como nos fala Paulo de Tarso, na Epístola ao Romano, capítulo 5, versículo 3, sabendo que as tribulações produzem fortaleza. Então, quando nós superamos uma dificuldade, nos tornamos mais fortes. E o que é uma fortaleza? Fortaleza é uma edificação feita da forma mais sólida, mais resistente possível. Para quê? Qual que é a finalidade da fortaleza? Enfrentar dificuldades, sobrepujar essas dificuldades, mantendo a tranquilidade no interior. Então a oração nossa deve ser uma oração como espíritos imortais. Não é para que nos livre, tire qualquer dificuldade, mas para que nos fortaleça, nos dê coragem para enfrentarmos e superarmos aquelas dificuldades, pois assim estaremos nos fortalecendo como espíritos imortais. A melancolia, irmão João. A melancolia é tristeza. Então ele diz o seguinte sobre relacionamento. Se nós não aprender a relacionar com nós mesmos, nós não vamos aprender a relacionar com nossos semelhantes. Ele diz o seguinte: no relacionamento com os outros, observa o que fazes. Busquemos agir agora de tal modo que não venhamos a sentir qualquer arrependimento depois. Que o bem aos outros seja a nossa diretriz. Lembre que em matéria de atitudes, a vida não fornece cópias para revisão. E, na verdade, todas as vezes que nós esquecemos de nos relacionar com nós mesmos, aí nós criamos embaraço, porque nós buscamos os problemas no nosso semelhante e esquecemos que nós temos nossos defeitos, as nossas dificuldades. No livro Chão de Estrelas, Chão de Flores, do Chico, ele diz o seguinte, uma comunicação espiritual: primeiro nós temos que ser bons, para depois sermos felizes. Nós não queremos ser bons, queremos ser felizes, buscando violência, buscando uma série de caminhos, e dessa forma não resolve nada. Ele diz ainda o seguinte: se nós procurarmos entender Deus, o que Deus faz? Ele põe flores que desfilam no solo e estrelas que brilham no céu. E raramente, são poucas as pessoas que têm o prazer de olhar para o céu, verificar a estrela e apreciar os astros. Conforme diz nosso irmão Caboclo, o sol e a lua nos trazem grande alegria. A lua clareia a noite e o sol clareia o dia. O irmão João está poeta. Eu não, está poeta. O último tópico, 9, provas voluntárias e verdadeiro silício. Silício era uma vestimenta que era feita como se fossem várias agulhas ou alfinetes com as pontas viradas para dentro da vestimenta, e se vestia aquilo para poder espetar o corpo físico para agradar a Deus. Então, é uma ingenuidade, é uma fé ingênua, porque o corpo foi nos dado, graças a Deus, para operarmos com ele obras do bem. Então, devemos pedir saúde a Deus? Sim, pedir saúde, claro, e utilizarmos a saúde do corpo para produzir obras do bem. Quem é que não conhece alguém que precisa de alguma ajuda? Então não é para martirizar o corpo para aperfeiçoar o espírito. Não, é entender de forma equivocada o ensinamento. Aqui, o verdadeiro silício seria nos privarmos das ações de orgulho, de egoísmo, de vaidade, o excesso do apego às coisas materiais, de vibrarmos qualquer tipo de pensamento contra o nosso irmão. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que o Evangelho nos ensina. E os Espíritos de luz estão sempre apostos a nos ajudar. Por isso, o primeiro passo para superarmos as aflições a caminho das bem-aventuranças é o ato de orar. Mas orar não é repetir palavras, é conexão com o Pai. Então é fazer aquele silêncio interior para que possamos fazer a conexão e a resposta
a nossa súplica virá dentro de nós mesmos, porque nós vivemos em Deus, tanto quanto Deus vive dentro de cada um de nós. Considerações finais? Acho que as provas voluntárias têm por objetivo exercitar a paciência, a inteligência e a resignação. Conta-se que uma determinada pessoa, em situação desesperada, dotado de muitas bens materiais, mas emocionalmente desequilibrado. Ele, ouvindo um rádio, ele observou que alguém dava lições de otimismo e ele começou a sintonizar essa rádio. Durante vários dias ele foi ouvindo e resolveu então conhecer uma pessoa que deveria realmente ter uma situação muito boa, orientar tantas pessoas e estar se sentindo bem melhor. Então ele pegou o carro e viajou em direção a conhecer essa pessoa. E quando ele chegou na rádio, procura aqui, procura ali, foi descobrir quem era o professor de otimismo. Era uma pessoa que era paralítico e cego. E ele, com todos os dons, os membros todos perfeitos, tinha esse problema de infelicidade. Não tinha trazido em si ainda a sua parte emocional e o conhecimento de Deus na sua amplitude espiritual. Essa mania que nós temos de fazer o conceito através daquilo que nós estamos enxergando exteriormente, um trabalhador da União Espírita Mineira, ouvindo todo mundo falar muito do Chico Xavier, ele queria muito conhecer o Chico Xavier. E um dia o Chico chegou na União Espírita e um amigo foi correndo falar com ele. Vem cá para você ver o Chico Xavier, vem cá. E ele foi. Ele chegou, Chico Xavier muito simples, vestido simplesmente. Esse aí que é o Chico Xavier? É, Chico Xavier nada. Porque ele pensava que era alguém muito importante. Mas é o Chico Xavier. Aí ele chega para o Chico, falando, mas esse aqui é o Chico? Você é o Chico Xavier? Aí o Chico, da humildade dele, falou assim, não senhor, não sou não. Porque ele estava esperando alguém tão ilustre, né, exteriormente, e na verdade o grande do Chico era interior. Se nós não tivermos olhos para ver interiormente, nós vamos ficar sempre na superfície, sempre na casca passageira. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.